Olá! Neste vídeo, abordaremos um pouquinho do transtorno do espectro autista, expondo algumas de suas características e o relacionando com as diversas intervenções profissionais existentes. Espero que goste! Bom, o transtorno do espectro autista, ou TEA, é um distúrbio neurodesenvolvimental de curso crônico e complexo que afeta o desenvolvimento social, comportamental e comunicativo da pessoa autista. Apesar de ser amplamente discutido e estudado atualmente, a fisiologia do TEA ainda não está completamente compreendida e não se tem nenhum tipo de consenso no que tange as características cerebrais e fisiológicas específicas das pessoas com o transtorno. Desse modo, o diagnóstico é feito através do comprometimento qualitativo no desenvolvimento sociocomunicativo, o que seria os déficits na comunicação e interação social, e pela presença de comportamentos, interesses e atividades restritos e repetitivos. No que se refere às diferenças cerebrais, já são realizados estudos com neuroimagem que mostram algumas diferenças funcionais e estruturais no cérebro. No decorrer da formação cerebral, temos a presença da diferenciação celular, que é o processo pelo qual as células de um organismo sofrem transformações, tornando-se células especializadas. O início vai ocorrer no estágio chamado gástrula, onde se tem uma intensa migração e interação celular, novos tecidos e aumento da expressão gênica, como síntese de moléculas de adesão, componentes da matriz celular e mediadores químicos. Entre o primeiro e o terceiro ano de vida, perdemos cerca de 40% das células do cérebro que se desenvolveram desde o nascimento. É nesse processo que o cérebro de um indivíduo autista se diferencia de um neurotípico. As crianças autistas não possuem um mecanismo de poda neural natural, então os cérebros ficam com uma quantidade maior de células e conexões que não deveriam existir. Dependendo de qual grupo ou região do cérebro essas células estão interferindo no circuito original, aí você tem mais ou menos alterações, e isso explica a grande variedade nos comportamentos. O neurônio é uma célula do sistema nervoso que possui três partes: os dendritos, o corpo celular e o axônio. O local de comunicação dos neurônios são as sinapses, que ocorrem por meio de sinais elétricos diretos ou pela liberação e recepção de neurotransmissores na conexão de dendritos e axônios. Ao longo do córtex cerebral, os neurônios são organizados em camadas específicas, e no contexto do TEA, a distribuição dos neurônios nas subcamadas é alterada. Irregularidades na migração desses neurônios fazem com que certos tipos de neurônios apareçam em áreas do cérebro que normalmente passariam despercebidas, e à medida que os neurônios se organizam, constroem sinapses. No entanto, estudos indicam que, no TEA, pode haver uma desregulação na formação de sinapses, já que o processo de poda neural não é eficiente. Mas, a poda neural se difere da apoptose neural, já que a apoptose é um sistema de eliminação programada da célula. Portanto, a conectividade neural anormal pode afetar a integração de informações sensoriais, a cognição e o comportamento social. A sua origem exata, ou etiologia, continua desconhecida. No entanto, há fortes evidências relacionadas a fatores genéticos, em 90% dos casos, e também ambientais epigenéticos, anormalidades cromossômicas e doenças monogênicas, os outros 10%. Nos fatores genéticos, pode-se observar uma predominância em cromossomos autossômicos, ou seja, sem relação com o sexo. Porém, há evidências relacionadas também com cromossomos sexuais, mas em menor quantidade. Muitos estudos indicam a correlação entre a amplitude do espectro autista e a sua causa, indicando que diversas proteínas e genes alterados podem causar essa condição, de forma quantitativa cumulativa. Além do fator relacionado à idade parental, outro fator é a exposição do feto pela mãe a substâncias nocivas e com alta capacidade de mutação, como alguns remédios e componentes químicos, presentes em agrotóxicos e outros poluentes. O espectro causa um desvio de aprendizagem em diferentes áreas do desenvolvimento humano, e os sintomas têm diferença com relação à idade. Na primeira infância, normalmente não buscam pelo olhar do cuidador, não respondem a brincadeiras e estímulos de adultos ou outras crianças, têm dificuldade ou ausência de fala, incômodo exagerado com textura, com sons e luz. Já na fase adulta, é mais comum apresentar postura corporal ou expressões faciais anormais, dificuldade de compreender sarcasmo, foco intenso em um tópico ou movimentos repetitivos. E com relação ao tratamento, os fármacos utilizados não agem na melhoria das dificuldades de comunicação e sociabilidade, mas sim na redução ou eliminação de sintomas que prejudicam a convivência da criança com o transtorno, agindo sobre o sono, agressividade, ansiedade ou descontrole. E entre os principais medicamentos utilizados no tratamento, nós temos os antipsicóticos, para manter, por exemplo, o equilíbrio dos neurotransmissores dopamina e serotonina no cérebro, já que eles facilitam a transmissão de informações nos nossos neurônios, impactando positivamente no humor. E também são usados antidepressivos, ansiolíticos sedativos e estabilizadores do humor. Apesar dos benefícios, eles podem ocasionar diversos efeitos colaterais no paciente e dependência. Algumas das profissões que ajudam no tratamento do espectro são a terapia ocupacional, por meio da terapia ABA, a mais indicada, já que trabalha no reforço dos comportamentos positivos. Ela consiste no ensino intensivo das habilidades necessárias para que o indivíduo diagnosticado se torne independente. Um dos benefícios desse método é que diminui a frustração e o desânimo por meio das brincadeiras simbólicas. Já a educação física tem como finalidade auxiliar no desenvolvimento físico, mental e afetivo. Com a regularidade da atividade física, crianças com o transtorno aprimoram comandos simples, melhorando a coordenação motora e a comunicação. Praticar esportes auxilia também na socialização, concentração, noção de tempo e espaço, lidar com frustrações, conquistas e vitórias. Vale lembrar que pessoas com TEA podem apresentar maior tendência a certos problemas físicos, como a escoliose e andar na ponta dos pés. A fisioterapia busca um maior ajuste corporal, treinando habilidades motoras de equilíbrio.
Na ecoterapia, a terapia com cavalos, é um dos tratamentos fisioterapêuticos mais eficazes em crianças autistas. Melhora a coordenação, alinhamento corporal, ajuste tônico e maior integração social. O nutricionista, também muito importante, pode ajudar na abordagem de dietas especiais com restrições alimentares e principalmente na seletividade alimentar dos autistas, caracterizada por aceitar poucos alimentos e se recusar a experimentar novos. Então, o Nutri vai implementar essas dietas de forma adequada e segura. E por fim, nós temos a terapia cognitivo-comportamental usada por psicólogos, que se concentra na conexão entre pensamentos, sentimentos e comportamentos. O terapeuta aprende a identificar o que causa desconfortos, ajuda a lidar com ansiedade, depressão e situações do dia a dia como rejeição, isolamento e comportamentos inadequados. E infelizmente nosso vídeo chegou ao fim. Muito obrigado por assistir, esperamos que você tenha gostado. Até a próxima!